Boa noite, pessoal. Eu sou o Vitor e o Lucas está aqui do meu lado. Acredito que seja esquerdo aí também. O nosso grupo teve temas como Rússia, China e Mongólia, e a gente escolheu uma construção proveniente da Mongólia. É comumente chamado de yurts, mas na Mongólia eles se chamam de ger. Yurt é chamado pelos russos e os turcos, né? Chamam de Yurt e Ger é chamado na Mongólia. Sim, exato. E a gente procurou e pesquisou sobre como é a cultura mongol e como esse tipo de construção ajudou os mongóis a se restabelecerem e a terem um dos maiores impérios que o mundo já viu. Qual a Mongólia está inserido, não só cultural, quanto também o cenário climático, o local onde está inserido, né? A boa parte da Mongólia ela é inserida no deserto de Gobi, e boa parte da população, isso aí no cenário nesse século X, né? Vivia como nômades, ao qual eles se locomoviam de acordo com a necessidade, certo? Devido também à questão de condição de vida, né? A condição climática ao qual o deserto oferece àquelas pessoas, em que a temperatura varia de menos 35 graus a 40 graus Celsius. Então, assim, é uma variação muito grande e que eles precisam encontrar uma saída para isso. Então, eles se locomovem sempre para poder tentar minimizar isso, e questão também da alimentação, certo? E também prejudicava muito o cultivo da agricultura, né? Porque quando você tem uma alternância tão grande de temperatura assim, torna-se mais viável você se alimentar de mais carne, da caça, diferente de você cultivar os seus alimentos, porque inclusive o terreno lá não é tão fértil, né? Então, tipo assim, tem várias áreas férteis lá. Por conta do deserto. Daí a gente pode perceber que a maioria das tribos que tem essa cultura nômade, eles sobrevivem através do gado, né? Então tudo que eles utilizam para sobreviver, eles levam com eles o tempo todo, né? Do gado e tudo mais. E essas tribos a gente pode perceber que, por serem nômades, elas eram, de certa forma, desorganizadas, né? Porque elas não se estabeleceram em algum lugar. É mais difícil de você alcançar um nível de organização social parecido com o que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, até hoje ainda tem, né? Essas tribos nômades. Então, a gente pode perceber que as tribos, provavelmente, elas não eram muito unidas, né? Tinham algumas alianças. O porém é que elas viviam sempre em crise. E muitas vezes essas crises foram causadas com o investimento das dinastias na China, por exemplo, porque eles eram vistos como bárbaros, e até então, por conta dessa briga interna que eles tinham, era interessante para a China manter isso, e era totalmente confortável, porque eles não apresentavam nenhuma ameaça. A questão é dividir para conquistar, né? Manter o povo dividido vai facilitar a questão da conquista. Então, eles utilizavam muito essa questão, né? Os caras estudou bem a arte da guerra, pô. Tipo isso. E aí, a gente tem que lembrar que teve um mongol extremamente bárbaro e violento. O nome dele era Temujin. E os líderes das tribos, eles eram chamados Khans. Então, toda tribo tinha um líder, ele era um Khan, e aí a gente pode até lembrar isso, vem um nome na nossa cabeça, né? Gengis Khan, que seria o rei ou o chefe dos chefes. É o Gengis Khan. Esse Temujin, ele começou a atacar os outros povos e conquistar. Seja de forma violenta, ou seja com medo, né? Porque geralmente os que lutavam contra ele fazia com que eles sofressem terrivelmente.
E aí, provavelmente, os outros não queriam que isso acontecesse com eles. Então, era uma forma de você intimidar e conquistar usando menos esforço. E aí, acabou que, quando ele foi dominando tudo, o Império foi se formando. Isso aconteceu mais ou menos em 1206. Daí, a Mongólia começou a se juntar e aí a gente tem de novo as práticas nômades como principal força, porque quando eles começaram a atacar os outros países, na verdade os outros impérios, né, no caso da China, as dinastias, quando ele começou a atacar, eles usavam muito as técnicas nômades, porque geralmente eles estabeleciam, né, em volta das cidades para evitar... Até a questão de caça que os nômades tinham, né, influenciou bastante, porque os caras andavam de cavalo e os caras andavam sem o braço, guiando o cavalo com as pernas. E com arcos, os caras atiravam flecha com precisão em cima de um cavalo, no mesmo movimento. Então, assim, isso influenciou bastante, né? E a prática... Pode falar. E a questão também dos cercos, né? Que esses gernes, os yurts, facilitavam bastante essa questão, porque os caras carregavam os rebanhos de gado, de ovelha, e então eles tinham alimento disponível e eles conseguiam fazer cercos a longo prazo. E a facilidade da montagem do yurt facilitava essa questão, porque eles iam, o gado montavam, eles tocavam, né? O gado eles tocavam. Sim. E assim, o yurt, eles conseguiam movimentar ele, tirar ele com facilidade, levar ele para outro local e montar ele, ter um abrigo de qualidade ali para aquele local onde é que eles estavam se estabelecendo. Rápido, exatamente. Então, e eles conseguiam fazer campanas longas, né? Então, o que eles conseguiam? A vantagem que eles tinham era conseguir sobreviver em diversos lugares, inclusive no entorno das cidades. Daí eles impediam que a agricultura da cidade alimentasse a cidade, porque eles não deixavam os camponeses ou os chineses daquela cidade saírem para pegar a colheita. E isso foi muito forte para eles nesse ponto, justamente porque eles conseguiam ficar lá durante dias, sabe? Semanas. Até meses, né? Até meses. Porque eles vivem assim. E aí, um povo que precisa da agricultura, que não tem acesso a ela, ele fica mais fragilizado. Então a gente pode considerar que todas as técnicas nômades, talvez por isso que eles ficaram famosos por isso, cooperaram para que o Império Mongol aumentasse e ficasse do tamanho que ficou. A gente pode ver que os yurts, os métodos de construções, né, compondo as técnicas de vida nômade, foram muito importantes para Gengis Khan conseguir o império que ele conseguiu. Inclusive, provavelmente foi maior do que o de Roma. Só para vocês terem noção. Foi o maior império. Então a gente já consegue ver que as técnicas nômades deram muitas vantagens para eles, né? Portanto, vamos a uma das principais delas, que era onde elas se estabeleciam, onde é que era o lar deles, como é que eles conseguiam fazer isso, se locomovendo todos os dias quase, ou uma vez por semana, o modo que eles tinham que locomover e como é que eles conseguiam ter sempre essas tendas para auxiliar. A montagem varia em torno de 30 minutos a 1 hora, dependendo. Sempre a técnica vai ser o mais importante para você conseguir fazer bem feito e para que ela fique, né, utilizável. Porque a gente não está falando só de uma tenda e tudo mais. Essa tenda, ela tem que ter a capacidade de suportar o frio e não aquecer muito no calor também. Então ela tem que ser agradável. E era o que eles conseguiam fazer. O material dela era facilmente encontrável. Logo, eles sabiam já mais ou menos o tipo de vegetação que eles iam conseguir encontrar. Essa questão da facilidade, eu acho que era algo primordial, né? Porque questão de horas já estava com o acampamento montado e pronto para poder permanecer ali um longo período, certo? E aí eu peguei uma imagem aqui com algumas etapas, né, construtivas, né? Tem o yurt moderno, né, que tem sido utilizado bastante na Europa para poder fazer hotel,
os hotéis, né, no meio do mato, hotel alternativo, né? Eles têm feito na Europa. Essa imagem mostra um pouco de qual é cada etapa do iate, né? Você vem em cima um anel de compressão, certo? Que é um anel que é para segurar a estrutura ali do teto da iate, né? Aí vem uma cobertura de lã e feltro. Hoje eles utilizam isolamento, antigamente não era utilizado isolamento. Então hoje eles fazem o isolamento para poder diminuir a temperatura do sol batendo, né, sobre a estrutura e também diminuir a troca de calor com o ambiente, no caso quando está frio, né? O teto ele é montado com os caibros, que dá sustentação ao teto, que eles vão eles saem do teto para até o cabo de tensão que recobre a estrutura que sustenta o iate em pé junto ao solo, né? Que são as treliças. As madeiras são treliçadas, certo? E geralmente elas eram amarradas com cordas de corda mesmo, né? Elas eram amarradas com cordas. Couro? Essa estrutura, essa treliça era montada com amarração de cordas, certo? Hoje vai já uma camada de isolamento, que antigamente não ia, e ali vai uma estrutura de lã e feltro. Geralmente hoje eles utilizavam uma lona também, né? Para isso. É uma lona, sim. Eles utilizavam madeira de alta qualidade, geralmente era madeira de lei, porque garantia maior tempo de utilização e uma qualidade melhor da estrutura ali da cabana ali, né? Mas assim, é possível se fazer com madeira inferior, inclusive, e também é possível se fazer com bambu, que tem sido feito bastante hoje em dia com bambu. Então, assim, que é uma estrutura que é muito leve, você não precisa de muita sustentação ali, né? Porque é uma estrutura bem leve. E o bambu, ele dá essa resistência necessária. Então, até com o bambu hoje é possível se fazer isso, certo? Então, basicamente, seria esse. E eles conseguiam também. O modelo construtivo, né? E eles conseguiam também colocar até fogueira dentro do iurte, porque já era uma maneira deles conseguirem se aquecer, né? Porque menos 30 graus. Sim, não. Ele era construído de forma redonda justamente por isso. Porque para aquecer todo igualmente, né? Sim, o formato redondo garante o aquecimento igual dentro de todo o ambiente. Uniforme. E também o vento, né, mano? Porque o vento bate na estrutura, e sai. Se fosse quadrado, na hora que o vento batesse, o vento bateria e levaria a estrutura embora. Geraria mais resistência e levaria a estrutura embora. Aí, como é uma estrutura muito leve, feita de madeira e lã, basicamente, né? Sairia voando no meio do deserto. Imagina uma chuva, tempestade de areia vindo e carregando a estrutura junto. Então, e a gente por também isso que eles faziam no formato redondo. Então, a gente também, inclusive, achou um vídeo que é de um casal de brasileiros que eles foram até a Mongólia, viajaram até para lá, e eles tiveram uma experiência, que a gente está até mostrando aqui, eles tiveram uma experiência e viveram, durante, se não me engano, 3 dias, a cultura nômade. Então, você pode ver que eles têm os rituais deles, por exemplo, tem um ritual que é até engraçado, que todo mundo que tem que beber uma cachaça deles, eu não sei se é uma cachaça ao certo, eu sei que é uma bebida alcoólica, todo mundo bebe e todo mundo tem que puxar uma música quando vai beber. E aí eles fazem tudo quanto é tipo de comida. Eles utilizam, voltando ao assunto da cultura deles, eles utilizam o gado justamente como alimento, eles retiram leite do gado, eles pegam lã. Então, eles não têm agricultura, mas o gado faz esse papel. Porque o gado, geralmente, ele chega no lugar, se estabelece e tudo mais. O gado fica ou solto durante o dia e preso durante a noite. Eles ficam de olho, porque geralmente, quando acaba o pasto, eles vão para outro lugar. Isso também é algum dos motivos deles mudarem. Então a gente pode ver aí como é que eles são. Os cavalos da Mongólia são bem específicos, né? São diferentes dos cavalos. A gente consegue perceber que eles têm uma estatura menor, mas são muito resistentes. A gente pode ver os camelos também. Então
Isso é a perpetuação dessa cultura que é tão forte lá na Mongólia, que até hoje nós temos povos que vivem assim. Inclusive, a porta, isso é mais uma curiosidade, né? A porta dos yurts, eles geralmente das cabanas, são voltadas para o sul. Então, é uma curiosidade, pode ser para algo para se orientarem, ou então para não perderem o caminho que eles estão indo, né? Eles sempre botam ela para o sul, a porta. Então, eu ia falar sobre isso também, que a gente nem conseguiu achar sobre a questão da explicação do porquê isso, né? Eu acho que é mais questão de tradição mesmo, né? Eles construíram a porta voltada para o sul sempre. Provavelmente agora não deve ter tanta importância assim como antigamente, porque agora, por exemplo, eles usam motos para tocar o gado, não é geralmente outros cavalos. Eles também se adaptaram algumas vezes. Mas, inclusive, nesse vídeo, a gente consegue perceber, nesse vídeo do casal, que tem uma parte que eles entrevistam o idoso, que era o pai da família, que tinha mais ou menos 80 anos, e ele disse que era o mesmo jeito de quando ele era pequeno. Ou seja, eles perpetuaram essa cultura de tão forte que ela é. Agora, nós temos também a parte das tribos agrícolas que agora se estabeleceram em cidades e tudo mais. Mas é importante... Até porque a tecnologia hoje permitiu isso, né? Exatamente. Hoje você já consegue, por exemplo, levar água em outros lugares que você antes não conseguia. Né? É mais atrativo, né? É mais atrativo você se estabelecer em algum lugar. Porque você ficar se locomovendo tanto num deserto, com alternâncias de temperatura alta desse tipo, realmente só hoje em dia, né? É cultura, é praticamente nossos índios aqui, né? Eles vivem, eles têm a cultura deles, cabe à sociedade proteger, né? De nós mesmos, né? Então, é isso, é uma cultura que permanece lá. E eu achei muito bacana, por isso que esse trabalho, eu acho que a gente gostou muito de conhecer mais sobre, né? O que você achou da Mongólia, Lucas? Foi bem interessante a questão do desenvolvimento do trabalho, né? E assim, a questão dos yurts, a gente vai trazer algumas imagens, né, de algumas adaptações que o pessoal fez nessa questão dos yurts, né, de arquitetura. Eles pegaram um modelo construtivo e aplicaram em algumas estruturas, trazendo algumas fotos, né, no vídeo para você estar vendo. Inclusive até próximo aqui de BH a gente conseguiu encontrar um, né? Porque é algo tão simples que não é tão difícil ou complicado você achar isso em algum lugar, né? Eles popularizaram bastante. Exato. Então é isso. É isso, galera. Muito obrigado. Mas Boa isso. noite. Obrigado, gente. Boa Lucas, noite.